Oi, Vivi. Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Muito bom. Esperar aí, deu 19 horas, né? Dá um minutinho o pessoal ir chegando. Tá bom, como você quiser. Nossa, que saudade, fazia tempo que a gente não conversava, né? É Pelo verdade. menos a gente mata a saudade aí, nem que seja de forma online. Sim, sempre bom estar com Muito você. bom dividir aí. Hoje estamos a nossa segunda live especial, Mês da Mulher. Preparamos aqui um presentão para as mulheres que nos seguem, que são do mundo corporativo, também muitas que não são, que seguem também a Gil e a Amanda. Nós tivemos aí na semana passada o tema sobre a supermulher, então a gente falou, trouxe, né, também rótulos, estereótipos, que a mulher tem que dar conta de tudo, de onde surgiu. E hoje também vamos conversar sobre essa questão da estética, né? Uhum, Esse, uhum. Da essa aparência. pressão. É. Uhum. É isso aí. Espero contribuir, né? Que seja uma conversa nutritiva, inspiradora para quem vai assistir, para quem vai acompanhar o perfil depois, né? Acho que você vai deixar alguns recortes gravados, então é importante que a gente possa passar essa mensagem no mês da mulher, porque de fato acho que a gente tem uns pesos a mais que a gente carrega, né? Então que Sim, as mulheres que possam chegar nesse vídeo ou estar presentes hoje possam sair mais leves da live. sim. Vou começar, né? Vou falar um pouquinho então do que nos motivou. A gente fala de pressão. Quando se fala muito da pressão estética, é Uhum, comum achar que é aquele tom mais leve, que tem a ver com a vaidade, né? O quanto a mulher se sente mais vaidosa. Não que ser vaidosa é um problema. O uhum, ponto principal, que é o que a gente vai conversar, é quando essa questão estética, que tem a ver muitas vezes com o peso. Quem nunca, gente? uhum, Eu estava lembrando aqui, quando eu pensei da gente ter a nossa conversa, meu, primeiro, quem nunca foi a prima ou a tia que falou, nossa, tá vendo a fulana? Olha como ela engordou. Já rola essa questão da própria família. Nossa, você viu? Olha, a Gil tava lá na festa. Eu, como ela engordou? Comentários assim que é feito. E eu lembrei de assumo, como é que é? Errei, fui moleque, fui moleque. Eu lembro que eu tinha. Olha que detalhezinho, Gil, mas eu fiquei pensando. Antigamente tinha a Barbie, ainda tem, e a Angélica. E eu lembro que minha mãe me deu a Angélica e eu não gostei, porque a Angélica sempre foi diferente da Xuxa, da Barbie, ela sempre era mais ela era uma apresentadora, como fala, tinha mais corpo, né? E aí uhum. eu achei o péssimo, eu queria a bendita da Barbie. Olha só, eu tinha 8 anos e já tinha Uhum. essa construção. Sim. Então, é um pouco disso que a gente vai conversar, o quanto essa pressão pela beleza, né? O quanto isso faz parte, principalmente da mulher. Uhum. E aqui eu quero até trazer alguns exemplos. Então, a gente recentemente teve a própria matéria da Yasmin Brunet, que falou um pouco, né? O quanto isso, embora ela tenha, né, o corpo, o quanto isso foi impactante antes no Big Brother e pós, né? O Amy Winehouse, quem nunca viu, quem era mais da minha época, a própria Lady Diana, se não me engano, ela sofria de bulimia, tinha épocas que ela estava muito mais magra, por esses fatores. E Uhum. é falar disso, dessa pressão, a gente vai falar um pouquinho então hoje, então para o especial aí da mulher, a gente vai falar dessa pressão estética, mas não é sobre vaidade, é sobre pressão, o quanto isso impacta e o principal, o quanto a gente pode começar a ter outro pensamento e se libertar disso,
que eu acho que é um dos maiores pesos que a mulher enfrenta na sociedade. Você vê pela própria Facebook, coitada da Paloma, né? Ela posta uma foto de biquíni, o pessoal apedreja a mulher. Então, isso é frequente. E aí, para falar, então, gente, então, muito prazer, eu sou a Viviane, sou responsável aqui pela Intuito, uma consultoria especializada em treinamento e desenvolvimento. E o nosso foco é sempre trazer diversos temas. E aí, para a gente começar, então, Gil, primeiro quem é a Gil, nossa Nutri. E aí já se apresenta um pouquinho, Gil, que você é especialista nisso. E aí a dúvida é quem é a Gil? A nutricionista comportamental que eu coloquei é qual a diferença da nutrição comportamental com a tradicional? Já para o pessoal saber, tem diferença ou não tem? E muito feliz de estar aqui, eu estou me explodindo de emoção. Ah, Vivi, sim, sempre muito bom estar aí com a Intuito também, levando essa informação diferenciada para dentro das empresas, que as empresas são feitas de pessoas e eu também cuido de pessoas, né? Então, nossos trabalhos são muito ligados. Para eu me apresentar, bom, eu sou Juliana Galdino, nutricionista aí há 15 anos. Essa aproximação desse olhar diferente para alimento, para a própria nutrição, né, é mais recente, mas desde que eu me formei, eu vou começar explicando isso porque tem o gancho para te responder a pergunta da diferença. A gente se forma muito dietista, né, a própria nutrição, a profissão antigamente era chamada de dietista, né, que é fazer dieta, calcular cardápios e menus, enfim, tudo muito matemático, tudo muito ali, estritamente calculado, né? Então a gente sai muito técnico, a gente sai muito com cálculos muito em mente, mas eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei que entregar um papel para o paciente pregar na geladeira, eu faço sempre essa associação, né? Aquela dieta que tem que pregar na geladeira, que toda hora a pessoa tem que ler, tem que pesar, tem que medir, não faria sentido, né? Então, foi um grande divisor de águas na minha vida eu pensar isso quando eu me formei, porque eu falei, poxa, eu quero entregar isso tudo que eu aprendi, só que não do jeito que eu aprendi. Como que eu faço agora? Né? Eu vou criar um método próprio, e aí, por sorte, a gente vai encontrando as pessoas anjo aí no nosso caminho, e aí eu descobri que tinha um curso dentro do Instituto de Psiquiatria, através de uma amiga Nutri, e aí eu falei, mas não é só para psiquiatras, para médicos, psicólogos? Ela falou, não, tem curso para nutricionista. Então, assim, logo eu me formei em 2010, em 2011 eu já estava fazendo essas especializações dentro do Angolim, que é um ambulatório de transtornos alimentares, e daí que veio a nutrição comportamental para mim, ela veio por essa via. Então, na verdade, a minha grande especialidade são os transtornos alimentares, eu trabalho diretamente ali com psiquiatra, com psicólogos, mas quando a gente fala de olhar para o indivíduo de uma forma integrada, a gente está falando de nutrição comportamental. Então, assim, em teoria, qualquer nutricionista poderia trazer dentro do seu set de consulta esse tipo de abordagem, tá? Que nada mais é que olhar de uma forma integrada para o indivíduo, não entender a nutrição somente como um cálculo matemático, mas olhar para todas as questões que o comer envolve. E aí eu costumo dizer que o que a gente come é como se fosse a ponta do iceberg. Eu como isso, você come aquilo, seu filho, sua filha, seu marido vão... A gente olha, é o que está visível. A gente vê as pessoas comendo e a gente acha que é isso. Mas o quanto a gente come, o porquê a gente come, o que a gente deixa de comer, o nosso ambiente, o ambiente que a gente está inserido, a cultura, a bagagem, o ambiente familiar, as nossas crenças, está tudo aqui embaixo. Então, a nutrição, com esse olhar, com essa abordagem comportamental, olha para isso tudo, para então resolver o comer. Então, eu acredito, e foi essa linha que eu fui seguindo, que cuidar só da ponta, em algum momento ia afundar. Porque as outras bases que fazem a gente fazer as escolhas na hora de se alimentar estão aqui embaixo. E é isso que precisa ser entendido e entregue, né, ali para a pessoa ter mais autonomia sobre suas escolhas. Perfeito. E por isso que você até fala muito, é o comer emocional. Quem aqui, gente, eu vou trazer essa reflexão, quem aqui
Quando a Gil fala dessa questão de comida, não é matemática mesmo, porque quem aqui às vezes pega um dia que você está mais ansioso, ansiosa, mais chateado, come. Então tem muito mais a ver sobre comportamento, sobre vivência do que como é que é o olho maior que a boca quando você monta um prato. A gente não está falando do estômago. Por quê? O que está, né? O que está por detrás? E é fantástico assim esse olhar integrativo, porque não é só sobre a comida, diz muito, né? Sobre a história. Uhum. E aí traz um pouquinho, pensando, Gil, até, eu sei que você brinca, né? A gente brinca que não existe, e a gente vai falar um pouquinho da dieta, que não existe mais segunda-feira, né? Essa segunda-feira com dieta, quando a gente leva, a Gil, gente, ela leva o conteúdo dela nas empresas, ela já fez diversos workshops aqui em alguns clientes nossos, ela fala, e a primeira coisa que já impacta é segunda-feira sem dieta, porque vocês vão entender um pouco hoje do que ela traz. Trazer agora sobre essa pressão, que é essa questão comportamental, como você falou para a mulher, que a mulher ela recebe essa pressão por uma estética perfeita, né, sobre o corpo magro, ela linda, maravilhosa. Que aí é um pouco da sua área de estudo, o que isso impacta e o que isso reflete na comunicação, não, na comida? Infelizmente é tudo, mas poderia ser nada, né, Vivi? E eu até curioso que hoje é um dia que eu tô aqui no consultório, né? Fiz os meus atendimentos. E aí eu tive uma paciente que eu atendi e comentou que percebeu que estava comendo mais doces, mais do que o habitual dela, porque ela havia perdido peso, né? E aí nem vou entrar nos critérios do porquê ela havia perdido peso, mas ela se permitiu mais porque ela tinha perdido peso. E aí a seguinte reflexão que eu fiz com ela, eu vou passar aqui para o pessoal que está assistindo. Então você está me dizendo que você pode comer mais doce de forma aleatória, sem critério, porque você emagreceu? Então você está querendo me contar que tudo bem comer um doce todos os dias, sem critérios, sem quantificar, porque você emagreceu? Então, assim, infelizmente as pessoas associam que para emagrecer precisa fechar a boca, precisa eliminar os pequenos prazeres, precisa cortar o açúcar, o carboidrato, a gordura, os fast foods. Não está errado pensar isso. O ponto é que as pessoas levam essa informação para o extremismo e depois não conseguem sustentar. Então, assim, deve existir um mínimo de um critério de escolha, né, para a gente se alimentar. Mas isso não deveria ser baseado no peso ou na forma corporal, porque a escolha do comer, quando ela é genuína, é que vai transformar o corpo, e não ao contrário. Eu vou perder peso a qualquer custo, depois eu melhoro minha relação com a comida. Depois eu retomo o consumo do doce que eu gostava tanto, mas por um tempo eu fiquei sem comer. Não vai dar certo. Então, a pressão estética que as mulheres, especialmente, sofrem, mas homens também, né? Também, sim, sofrem, os homens também sofrem. É que para a mulher tem um peso maior, porque eu acho que a gente tem influência, acho não, né? Nós temos influências biológicas, hormonais, gestação, e somos mais emocionais do que a maioria dos homens, se a gente for pegar ali num recorte, né? Eu sei que existem várias formas da gente equilibrar, né, esse nosso ser, né? Equilibrar o racional com o emocional, mas nós somos mais vulneráveis emocionalmente por questões hormonais, por questões biológicas, históricas e gestação, por exemplo, que o homem nunca vai saber o que é gerir, né? Gestar, que ele não vai passar por isso. Então, eu acho que nós somos mais vulneráveis emocionalmente e, consequentemente, a gente acaba tendo essa relação com a comida muito mais próxima das nossas emoções, só que se não tiver esse cuidado, esse critério, que é independente de peso e corpo, pode ser que isso impacte na nossa saúde, né? Então, olhar também para a alimentação é só um dos pilares desse autocuidado. Tem questões aí
que eu falei, biológicas, históricas, genética, né, ambiente familiar, crenças. Então, assim, vai impactar, sim, nessa relação direta com o corpo e aí, consequentemente, diretamente com a comida. Tá tudo meio relacionado, só que é possível a gente colocar cada coisa no seu lugar. Quando você traz o comer emocional, eu sempre sou muito verdadeira com meus pacientes. Não adianta a gente achar que a gente vai eliminar 100% o comer emocional. A gente vai aprender a lidar. A gente vai entender quais são os gatilhos. Entendendo quais são os gatilhos, a gente vai fazer melhores escolhas, né? Mas eliminar não dá, porque nós não somos robôs, né? Não somos IA. Nós temos sentimentos, né? Nós somos seres relacionais, sociais. Então, não tem como a gente eliminar 100% o comer emocional, mas sim aprender a lidar com ele, entender os gatilhos e organizar isso de uma forma mais equilibrada e harmoniosa ali na rotina alimentar. É interessante quando você fala isso, Gil, que o que eu entendo, eu vou percebendo muito na sua construção, é que quando você faz uma dieta por uma pressão, por uma questão de um estereótipo, é como se fosse assim, não tem uma internalização. Exato. Você faz e simplesmente de uma forma mecânica porque você quer emagrecer. Quando você, por isso que tem nessa questão de entender, porque quando você fala assim, meu, você vai enfiar às vezes o pé na jaca hoje e comer um monte de brigadeiro que você não deu conta, mas quando você passa a entender que você emocionalmente funciona dessa maneira, você internaliza e olha, hoje realmente eu enfiei o pé na jaca porque eu não estava dando conta, porque é aquele dia que, sabe, ou eu comia, ou eu matava ou batia em alguém. Então melhor comer. Mas hoje eu tô melhor. Então, hoje eu vou segurar, porque eu sei que esse vai e vem, é um equilíbrio, não é uma coisa, foi, fez toda, né, gastou aquela energia, e aí depois, tá, mas emagreceu, mas não internalizou, não olhou as emoções, não sabe quando come porque tá estressado, não sabe quando é fome, e aí vai. É mais ou menos isso. Exatamente. É isso mesmo, Vivi. Você resumiu muito bem. Eu acho que as nossas emoções, de uma maneira geral, elas vão impactar positivamente ou negativamente na nossa vida como um todo. E impactar na alimentação é só mais uma das atenções que a gente tem que ter, né? Perfeito. E aí, mulheres, então, amarrando um pouquinho das partes da pressão, se eu estou querendo emagrecer por uma pressão, é o que está por detrás disso, começa a destrinchar esse fator emocional, porque aí não, para de fato, né, e aí a gente vai até falar um pouquinho, para de fato isso ser algo perene na sua vida, não como, que aí entra a minha próxima pergunta, não algo assim, parece que fica o efeito sanfona, né, uma hora emagrece, uma hora engorda, e aí, Gil, eu queria entender até, por que que as dietas, e aí entra eu vou falar, me corrija se eu estiver errada, aí nas pegadinhas, das dietas da moda. Aí você coloca o seca a barriga, tem um monte de coisa que você vê na internet e aí vai, né? Uhum. E aí, por que essa pressão você termina entrando nessas dietas da moda? O que elas são? Como é que qual é a sua percepção sobre elas? Se isso faz sentido ou não, se depende também da paciente. Enfim, conta das dietas da moda versus pressão. Tá bom. Vi, se tem uma das coisas que eu aprendi ali muito, né, dentro dessas especializações, e eu acho importante aproveitar o momento para trazer um alerta, é que nem toda dieta acarreta em um desenvolvimento de um transtorno alimentar. Mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta. Isso já está muito claro, não só na literatura, mas quando eu mergulhei nesses atendimentos voltados somente para transtornos alimentares, já faz uns 5, 6 anos que eu estou atendendo somente esse público, é uma verdade absoluta, é o contexto que elas trazem. Então, mas por quê? Então, as pessoas, é o que você falou, usou essa palavra pegadinha, por que as pessoas ainda caem? Porque ela é muito vendável, né? Todas as dietas da moda vêm com uma promessa, né? Com uma solução, com um sucesso. Olha, essa aqui é a melhor dieta que você já viu, você nunca tentou, você nunca vai ver outra coisa igual. Venha, você vai ter isso, vai perder X. Geralmente é para perda de peso. Ninguém faz dieta para melhorar a saúde mental,
melhorar cabelo, melhorar relacionamento. Não existe, né? Existe terapia. Mas a dieta é sempre focada na perda de peso, em transformar o corpo, né? E rápido. E rápido. Então, assim, é uma coisa assim, vem aqui e vai dar certo, né? Vamos lá, movimento perca em 30 dias, 40 dias, o método do sucesso, a pílula mágica. E, Vivi, assim, não tem uma paciente que não venha com esse histórico de ter passado por inúmeras dietas, feitas por conta própria ou com assistência de alguns profissionais, clínicas famosas em São Paulo, né, que oferecem aquele tratamento fechado também, que é caríssimo, enfim. Mas todos têm uma promessa, né? Assim, dessa vez vai dar certo, aqui é o lugar certo, ou essa é a dieta certa para você. E aí eu gosto de trazer essa reflexão que eu também aprendi há muito tempo atrás, se as pessoas parassem para pensar que se as dietas funcionassem, de fato, só uma existiria. Era aquela dieta, todo mundo faria e acabaria todos os problemas de alimentação do mundo. Por que toda hora tem uma? Porque toda hora eles estão tendo que se reinventar para tentar convencer as pessoas que existe um único jeito certo, ou o melhor, para emagrecer, para perder peso. Então, o mercado da dieta, que a gente chama de indústria da dieta, ela é muito lucrativa, né? Então, é a dieta que está atrelado ao exercício físico, que está atrelado às medicações, que está atrelado aos suplementos, que está atrelado ao estilo de vida, a roupas melhores para academia, a garrafa de água. Enfim, a gente está sempre comprando um combo para melhorar a nossa qualidade de vida, né? Mas as dietas têm esse quê de esse vislumbre de que vão trazer o resultado esperado, que é a solução mágica que elas estavam buscando. Acho que o marketing, né, das dietas ele é muito agressivo. Então, as pessoas compram e vão continuar comprando. E aí, Gil, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal o que é transtorno. Então, o que é um transtorno alimentar? Não sei se todo mundo sabe. Pessoal, quem estiver acompanhando, coloca aqui no chat quem já fez dieta, quais dieta. E também, se vocês têm dúvidas, fiquem à vontade no chat de vocês. Como você está falando bastante, eu nem sei se todo mundo conhece, o que seria um transtorno? Quando qualificar que é um transtorno de ansiedade, não, transtorno alimentar? Tá, Vi, eu vou falar bem breve, tá? Mas assim, em resumo, o transtorno alimentar é um transtorno de ordem mental, como qualquer outro, né? Então, nem todo paciente que tem um transtorno mental vai desenvolver transtorno mental, mas, de novo, o paciente que tem transtorno mental ele vai ter um outro transtorno mental de base. Então, um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, um transtorno de personalidade, vai ter uma base ali para cuidar. Então, o transtorno alimentar é um transtorno, como qualquer outro tipo de transtorno mental, afetando diretamente a relação com a comida. Então, o desejo pela mudança do corpo, ele é tão intenso, ele tem tantas motivações, que faz com que a relação com a comida comece a ficar distorcida, ao ponto de gerar prejuízos, que a gente fala, biopsicossociais e emocionais, não só para o indivíduo, mas também e principalmente para os familiares, tá? Então, você começa a ter impacto na nutrição, né, na desnutrição ou ali um excesso de peso, comportamentos disfuncionais com a comida, prejuízos sociais nos relações, no relacionamento, no comércio social. Então, a gente nem gosta assim, de falar de algumas atitudes, comportamentos de um transtorno alimentar para não dar ideia, tá, Vivi? Mas, assim, a gente fala muito da prevenção também, de talvez não falar dos sintomas, mas em resumo, é um transtorno de ordem mental que vai prejudicar a relação com a comida, tá? Ou comer a mais, ou comer de menos. Se privar, ou vai existir ali, então, um excesso, uma compulsão alimentar, por exemplo, é um tipo de transtorno alimentar, assim como a privação, a restrição alimentar, como, por exemplo, a anorexia nervosa, restritiva evitativa, é um outro tipo de transtorno. Então, quem faz o diagnóstico de transtorno alimentar é psiquiatra ou psicólogo, sim, em conjunto, às vezes são os três, né?
mas é de ordem médica, inclusive, com essa especialidade de psiquiatria. Perfeito. E aí, só por curiosidade, já que a gente está falando mesmo da mulher, você que atende, homem e mulher mais que tem que busca seus atendimentos? Ou Mulher. é igual? Mulher, Não, né? não, mulher é Mais mulher. assim, 90% contra 10%, pelo menos nos meus atendimentos, né? Eu não sei se outras áreas da nutrição, por exemplo, nutrição esportiva, eu acredito que seja meio a meio, porque tá todo mundo indo lá para academia e querendo ter um resultado ali efetivo naquele esforço de estar lá treinando, né? Mas na área de saúde mental, é mais mulher que busca o acompanhamento. Não significa que os homens não tenham e não sofram com isso também, tá? Tá até, inclusive, aumentando aí a prevalência de homens desenvolvendo transtorno alimentar também, mas ainda é mais Fator comum mais feminino. procurar, quem procura mais é a mulher, mas sempre lembrando, Vi, acho que vale a pena, já que você levantou a bola de transtorno alimentar, nunca é o paciente, tá? Como é muito normalizado a dieta, ai, que lindo, ela tá comendo sua salada. Ai, que focada, ela tá jantando 2 castanhas. É muito normalizado as práticas de dietas restritivas, o comer extremamente saudável, que é difícil às vezes identificar que está tendo um prejuízo ali. E aí, ou é uma amiga muito próxima, ou o parceiro e a parceira, ou é algum familiar que começa a identificar e tenta buscar ali ajuda ou um esclarecimento do que pode estar acontecendo. E te digo mais, às vezes o paciente já tinha transtorno alimentar ou estava começando a ter alguns gatilhos, passa em vários nutricionistas que só acabam piorando, porque não tem o olhar, a clareza, não é todo nutricionista que é especializado em transtorno alimentar, tá, gente? Então já fica um alerta aqui. Se vocês acham que tem alguém muito próximo a vocês, ou vocês mesmos que estão assistindo essa live, que a relação com a comida se tornou pesada, se tornou um fardo, um ponto de atenção, um ponto de estresse, um ponto de ansiedade, angústia na rotina, busque uma nutricionista especializada em transtorno alimentar e aí, ou direto num médico psiquiatra, que é quem vai dar o diagnóstico. Mas tem várias vias da gente chegar nesse lugar de cuidado. Você fala qual é a frase? Que se a dieta começasse sofrimento. Aí tinha alguma coisa que você falava. Que se é sofrido já tem que ser. Não óbvio que você não vai fazer o mínimo de esforço, né? Ninguém vai ter consciência alimentar, gente. Às vezes dá pra saber falar uns não. Isso não é tão claro. Mas não pode ser um negócio de, meu Deus do céu, isso virou, né? Pode ser hoje, deve ser mais flexível. Exatamente. E aí eu vou aproveitar justamente para quando o emagrecimento deixa de ser saúde e vira risco. Você trouxe muito, e aí acho que é um pouco do que a gente está falando, você trouxe do transtorno, ok, mas vamos falar mesmo no emagrecimento para as pessoas, para as mulheres, quando é que isso passa a ser um risco? Quando começa a deixar de ser só emagrecer saudável e passa, né, a gerar algum impacto aí para elas. Eu acho que é um pouco disso, quando é qualquer custo. Eu vou emagrecer 10 quilos. Tanto faz. Se vai ser procedimento, se eu vou tomar medicação, se eu vou ficar, né, um mês sem comer meus doces e meu pãozinho. É quando é a qualquer custo, Vivi. Porque eu acho que não tem problema nenhum, e eu sempre tento deixar isso muito claro, que parece até que eu sou contra, né? O emagrecimento, as pessoas mudarem o corpo, se sentirem melhores consigo. Mas é a forma. O preço. Então, o preço que a pessoa paga com a saúde dela, que se ela tiver para pagar o personal, a cozinheira, o esteticista, né? Ótimo, vai ter uns caminhos um pouco mais rápido ali e tá tudo bem. Então, se a pessoa é o preço mental, pagar com a própria saúde. Eu quero emagrecer a qualquer custo. E mais do que isso, às vezes pessoas que não precisam. E eu ouvi recentemente um caso de uma moça que conversa de elevador, né? De amigos em comum, escutei que ela estava tomando uma dessas medicações, essas injeções, né? Os medicamentos injetáveis para emagrecer, para perder 2, 3 quilos para o casamento. Resumo da ópera ali, nem aqueles 5 minutos que eu fiquei no elevador, passava muito mal, nem água ela conseguia comer, voltava tudo. Porque não tem indicação. Então, uso indiscriminado de
qualquer tipo de procedimento, de qualquer tipo de tratamento que não é indicado para aquela pessoa que quer perder 2, 3, 5 quilos, eu acho que é nesse cuidado que a gente precisa, é esse cuidado que a gente precisa ter. É a qualquer custo, a qualquer preço, de qualquer jeito, eu quero emagrecer. É um processo, para ser um processo duradouro, o emagrecimento, ele tem que ser um processo profundo, né? É um autoconhecimento, porque se alimentar, comer, é algo vital, visceral, para todo mundo. Não tem como as pessoas ficarem sem comer, né? Então, se elas não tiverem uma boa relação com isso, né, de uma forma tranquila, desenvolver essa consciência alimentar que você trouxe, que inclusive sim é dizer não, porque quando a gente fala em consciência alimentar ou uma alimentação mais prazerosa, parece que vai existir uma porta que a gente vai abrir que nunca mais vai fechar. E não é isso, né? É equilibrar esse sim e não todos os dias, de forma genuína. Porque às vezes o prazer para viver é comer uma pizza na sexta-feira à noite. Para Juliana, acertei? Para Juliana é comer uma pizza no sábado, mas qual a diferença em comer a pizza na sexta ou no sábado? Qual sabor de pizza é melhor ou pior? Enfim, então é acolher, né, esse nosso. O comer é uma forma da gente se conhecer também, e vice-versa. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente se alimenta também. E eu acho que a alimentação abre portas para outras relações e outros autocuidados da nossa vida acontecerem. Eu vejo muito isso. Às vezes a pessoa começa se cuidando através de um acompanhamento nutricional, daqui a pouco ela está na terapia, daqui a pouco ela saiu daquele relacionamento tóxico, daqui a pouco ela pediu um aumento para o chefe, porque ela está se sentindo muito mais bem nutrida. E eu acho que tem várias formas da gente se sentir assim. Você trazendo esse paralelo, eu vou dar um. Quando a gente fala do mais sim ou mais não, sabe um paralelo aí que eu acho que entra com a alimentação, é outro, a vida financeira. Quando eu vou entrar e torrar aquele dinheiro, vou comprar alguma coisa, eu vou comprar uma roupa, tal. Não tem um sim, não. Tem que equilibrar. Você não vai sair tostando tudo, senão você fica no prejuízo. Eu acho que a gestão financeira tem a ver muito com a alimentação. Quando eu posso. Ok, não é nem muito, nem pouco. Saber o dia que eu vou poder ir lá, o dia que eu vou, por exemplo, vamos viajar. Pode torrar, né? Eu vou, guardei dinheiro, eu vou para a Europa lá, vou gastar tudo e vou comer também. Beleza, quando eu voltar, eu sei que eu não vou poder continuar gastando cartão da forma que eu queria, e também eu vou segurar um pouco a comida, porque então, essas escolhas, acho que é uma maturidade, né? Aí, emocional mesmo. Aí eu trouxe, você falando isso, eu lembrei muito do financeiro. Ótimo, mas é uma ótima associação, dá pra gente fazer essa associação com muitas coisas mesmo, Vivi. Acho que foi perfeito o seu exemplo. E aí, você falou, então, quando vira um risco, quando começa a isso entrar em sofrimento. Você falou das medicações. Quando, né? Então, agora é moda, sim. Você já falou um pouquinho que escutou, as pessoas estão usando a canetinha. Foi para uso mais de doença, agora as pessoas estão usando de forma. O que você escuta, o que você traz aí para a gente saber um pouquinho mais das canetinhas? Vamos lá, vamos atualizar isso. Vamos só lembrar, Vivi, que um tempo atrás essas canetas vieram como promessa de padrão ouro para tratamento da diabetes, tá? Porque elas iam ajudar na melhora da resposta à insulina, melhorar por conta do retardamento, né, do esvaziamento gástrico, que é um efeito principal da medicação, consequentemente reduzir a hiperfagia, que é um dos sintomas da diabetes, principalmente ali no início, né? E aí as pessoas descobriram, poxa, peraí, então quer dizer que ele trata diabetes através desse retardamento gástrico, e aí eu vou sentir menos fome? Opa, vou começar a usar para emagrecer, então, porque eu vou ter menos apetite. Então, já começar a enviesar o uso lá original com esse efeito colateral a favor de quem precisava perder peso. Ok. E eu lembro até de uma época, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que fez o tratamento, né, com essa caneta na época, era a única, hoje tem já várias, né, indústrias farmacêuticas, várias patentes, aí várias marcas, mas começou a estar em falta. Então, ele tratava a diabetes, começou a não achar, porque as pessoas estão usando para outros fins. Não estou dizendo nem que isso é certo ou errado, só estou dizendo que começou ali.
E aí eles viram, então, que tinha um grande potencial das pessoas aceitarem ter uma medicação que é aplicável, que é injetável, né, com efeito ali de, você não precisa tomar uma medicação que você não precisa tomar todos os dias, né, uma vez na semana geralmente se aplica, direcionar diretamente para o tratamento da obesidade. Aí vieram outras marcas focado nisso, tá? Então, assim, de novo, também não sou contra, mas eu acredito que tem que ser um cuidado integrado de novo. Porque se você não mudar a sua relação com a comida, vai perder peso. Sim, todas as pacientes que fazem uso têm muito efeito colateral, mas também tem muito efeito nessa perda de peso acelerada. E eu já volto para falar do efeito colateral, porque eu acho que esse é um ponto importante para a gente trazer aqui. Mas, de novo, se não mudar o comportamento, se não mudar de dentro para fora, a hora que interromper o uso da medicação, que aí isso é uma decisão conjunta com o endócrino, com o psiquiatra, né, com os médicos que possivelmente possam indicar essa medicação, né, porque nutricionista não prescreve, é entender que se tirar e não tiver mudado a base, não tiver organizado a casa, é como se você mudasse para uma casa nova levando tudo que é velho, né? E sem organizar esse velho. Fala, tá bom, agora como eu levo uma casa nova, o que eu preciso tirar, o que eu preciso comprar, como que eu renovo isso aqui, né? Então, a pessoa vai precisar mudar os hábitos, as escolhas, atividade física, e infelizmente, na prática, eu não estou vendo isso acontecer. As pessoas se beneficiam tanto do efeito da medicação que elas estão fazendo pouco esforço para mudar o jeito de comer, para cozinhar mais, para fazer escolhas mais conscientes, se exercitar mais. Mas aí por que eu falei? Depois eu volto na história dos sintomas, dos efeitos colaterais. Mas também porque às vezes tem muito esse prejuízo nos sintomas. E eu sempre falo para elas ponderar. Então pesa. Está sendo mais custoso você tomar essa medicação ou mais vantajoso? Porque às vezes os efeitos colaterais são tantos, a pessoa passa tão mal, tem tanto mal-estar, que ela não consegue ter uma qualidade de vida naquela semana ou naqueles dias próximos que ela aplica a medicação. E eu sempre falo, mas precisa? Será que existe só essa via? Mas fechando esse grande parênteses terapêutico, Vivi, eu não sou contra. Existem vários tipos de medicação, hoje em dia, para os fins da perda de peso, e continuam tendo para fins de tratamento do diabetes, que as pessoas sejam orientadas por profissionais capacitados, mas sem esquecer de olhar para o todo, né? E eu acho que falta isso não só da pessoa, mas do próprio profissional que está acompanhando essa pessoa. Quais são os motivos, as motivações internas para essa perda de peso? Porque isso tem que estar alinhado com o estilo de vida atual da pessoa, tem que estar alinhado com a saúde mental e saúde financeira, já que você trouxe também lá. Porque a canetinha tem que ser muito rica. Né? Assim, e aí, às vezes, as pessoas estão substituindo, inclusive, outros cuidados, porque é tão custoso o tratamento. Então agora eu vou interromper um pouquinho a terapia. Então eu vou diminuir a frequência no meu personal. Não é todo mundo que tem acesso a esse tratamento também. Vamos deixar isso bem claro aqui, porque é um tratamento de alto custo, por enquanto. Tem aí a questão de que caiu a patente, né? Enfim. Mas, então eu acho que assim, de novo, acho que tudo tem que ser olhado individualmente, pesar na balança, literalmente, os prós e contras das nossas escolhas, o quanto isso vai impactar na sua saúde financeira, na sua saúde emocional, e pesar sempre o prós e contras. Porque tudo, falando de medicações, tratamentos, suplementos, tudo vai ter um pró e contra. O que não é contra é o que é aquilo que está acessível a favor de todo mundo, que é esse autoconhecimento, né? Cuidar do que você sabe que é importante para você e colocar isso ali como prioridade. Seja a sua saúde mental, seja a saúde financeira, seja a saúde física, mas se possível puder integrar todos esses cuidados, sempre vai ser o melhor caminho. Sim, aí aqui eu até vou para a próxima pergunta. Eu acho que eu vou resumir tudo, a alimentação, da parte financeira, em uma palavra: autoconhecimento. Mas Gente, autoconhecimento.
Você se conhecer, você se entender, você saber aonde te necessita mais, por que que você busca, às vezes, coisas que te fazem mal, mesmo consciente. Não tem problema, vá, mas entenda por quê. Por que que para Exato. você é importante ser magro? Eu acho que traz muito essa questão da autoconsciência. Eu vou abrir um paralelo aqui rapidinho. Eu brinco dessa parte financeira que eu nunca tive uma questão de compulsão alimentar. Assim, eu como bastante, eu sou doceira, mas olha só por que que eu falei da parte financeira. Assunto aleatório, mas tem a ver com o que você está falando. Há muitos anos atrás, eu tinha problema de compulsão por compras. Uhum. E eu falo que era uma sensação, me desculpa se eu parecia, se eu estou falando, usando esse exemplo, e se isso é ruim, tá? Mas eu acho que era até de uma bulimia. Eu tinha uma necessidade de comprar roupa e sapato, e isso eu precisava. Isso foi muita terapia. Hoje não é resolvido, remédio, tudo. Mas eu tinha 20 e poucos anos, eu passava na loja e falava, eu preciso. Eu entrava na loja, gastava tudo com a roupa. Se eu não comprasse aquela roupa, aquele sapato, eu ficava naquela vontade. Depois, quando eu saía, falo que a bulimia, eu ficava deprimida. Eu ficava enjoada, eu ficava triste, depressiva, porque eu tinha comprado coisas desnecessárias. Enfim, isso se repetia. E acho que isso se repete, às vezes, na forma que a gente come. O que aconteceu? Eu fui atrás da terapia, eu descobri que isso tinha a ver. O que eu buscava, né? E foi uma jornada longa. Imagino. Mas, sabe, então, hoje eu já não gasto. Eu tinha mais de quase 100 pares de sapatos. Se eu falar que eu usei 30, era absurdo. Então, Uhum. assim, eu conecto isso muito com essa questão alimentar. Eu fui atrás do autoconhecimento, porque adiantava, tudo bem, eu não gastar. Da próxima vez que eu tivesse a oportunidade de ir no shopping, eu ia torrar, porque eu precisava me entender. Uhum. Obrigada por compartilhar com a gente, né? Gente, é isso, já foi, bem profundo. Essa parte tão sua, né? Íntima sua, porque eu falo que falar de alimentação é uma intimidade. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente fala de entrar na casa da pessoa, entrar na despensa, na geladeira, entrar no vínculo social que ela tem na família. E por isso que a gente se nomeia aí terapeuta nutricional, né? Eu me sinto psicóloga ali, me sinto psicóloga, entre várias aspas, não substitui terapia e acompanhamento psicológico. Mas a forma de acolher o paciente é como se ele estivesse falando tudo o que a comida envolve na vida dele, né? Partes íntimas dessa vida aí. Mas enquanto você estava falando, Vivi, deixa eu só pontuar uma parte técnica, né? Bulimia não necessariamente está ligada à compulsão, tá? E legal você ter trazido isso, porque às vezes o paciente que vem com diagnóstico de compulsão alimentar tem compulsão sim por outras coisas. Então, isso é um ponto legal da gente falar. E bulimia não necessariamente significa compulsão, e na verdade a sua compulsão por compra não pode ser chamada de bulimia, a não ser que usar essa referência para se Não, eu fazer. sei de a referência para falar que era a forma que ia, depois dava aquela sensação. Só. Ah, Por isso que eu falei, até me corrija se eu estiver usando de bulimia. forma incorreta. Usar o termo bulimia para esse cenário da compra, de fato eu nunca vi usar, mas eu entendi agora, você fez só uma analogia, mas só para as É, pessoas entenderem aí um pouquinho, então contextualizar, né? Bulimia e compulsão. A bulimia, ela vem acompanhada de comportamentos de compulsão, então, né? Comportamento de compulsão, que a gente fala. Episódio de compulsão, desculpa. Episódio de compulsão com episódios de compensação. E aí eu não vou dizer para não dar ideia, mas a pessoa tenta entendi. compensar depois daquele excesso e existem várias formas e métodos para fazer isso. A compulsão alimentar em si é um outro diagnóstico que a gente chama de transtorno da compulsão alimentar, que existe sim esse comer compulsivo e às vezes outras formas de compulsão na vida ali associados, mas não existe método compensatório. Existe uma extrema culpa. A culpa existe em todos os transtornos alimentares, tá? É pano de fundo. Culpa, frustração, sentimento de menos-valia, tristeza, angústia, os sentimentos negativos permeiam todos os transtornos alimentares. Mas só para diferenciar um pouquinho de bulimia e de compulsão. Que mais? E outra coisa que eu ia te falar,
E foi muito legal você ter trazido, começou falando. Bom, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando sobre autoconhecimento. E é o autoconhecimento, Vivi, que vai fazer com que as pessoas batam de frente com os padrões impostos. Porque se você olha para o corpo de uma atriz, né, de alguma pessoa que você admira muito, e você acha que é possível chegar lá, você só vai saber se é possível chegar lá ou não com esse autoconhecimento. Porque o padrão, o que ele faz? Ele anula qualquer tipo de autoconhecimento. Olha, faça faça o que precisar fazer para estar no padrão. Ele não vai respeitar sua biologia, o seu histórico de peso, o seu estado financeiro, a sua saúde emocional. Ele quer que você esteja no padrão. Então, acho que se tem algo aí, um antídoto para a gente não entrar nos padrões, nas dietas da moda, é o autoconhecimento. Acho que Você se torna crítico, você confronta, Exato. né, o fator externo, você fala, meu, eu vou dar um exemplo assim rápido, a própria, aí teve, bom, um assunto de Big Brother, né, vamos usar, a própria Ana Paula quando veio o vestido que ela se negou a usar, é a história da Ana Paula, e ela não quis porque ela entende que ela não, aquela roupa não cabe para ela, ela se negou. Você vê, não era o que ela queria, ela mesma assumiu, falou que ela tá muito magra, porque ela tá desde quando entrou na xepa, emagreceu. Então, assim, ela não aceitou aquilo, o que veio o figurino até de alguma marca, ela não aceitou porque ela entendia que aquela roupa não representava pro tipo de corpo dela. E ela não é de usar roupas apertadas, né? Ela gosta de roupas, calças mais soltas e tal. E eu acho que é sobre isso. Não vamos entrar nem muito sobre Big Brother, mas quando uma mulher ela se conhece, ela sabe o não e o sim. Exatamente. É isso, Né? Vivi. É. E aí, vamos lá. Qual seria o primeiro passo realista para sair desse ciclo? Então, tá, sabemos, acho que autoconhecimento, a gente já começou. Gil, você que trabalha com milhares de mulheres, acho que você já deve ter visto diversas histórias. Conta como a gente começa. Não passo a passo, mas como? Uhum. O quê? Bom, Como? Por onde? eu acho que a gente já deu, né, esse potinho de ouro para todo mundo, que eu acho que é através do autoconhecimento, mas principalmente, Vivi, em se aceitar. Porque mudar algo que a gente odeia é muito mais custoso e difícil. Então, por mais que as pessoas queiram sair do padrão que ela está hoje, ou mudar o corpo, perder 5 quilos, 3 quilos, 10 quilos, mudar a cor do cabelo, qualquer coisa, qualquer tipo de mudança que as pessoas estejam buscando, primeiro tem que começar na aceitação. Porque a gente só muda aquilo que a gente aceita. O que a gente nega, a gente confronta, a gente vai pelos caminhos mais tortuosos. Então, além do autoconhecimento, que eu acho que a gente voltou, né? Voltou lá para esse lugar, que eu acho que o autoconhecimento é mesmo a base para muita coisa, mas eu diria, aceitação. Ser mais gentil com a sua história, com esse corpo que carrega, não o número da balança, ele carrega histórias, memórias, pessoas, fases da vida, experiência, vivências, viagens, né? Esse corpo, se a gente fosse olhar para o nosso corpo de uma forma funcional e não estética, e é isso que eu incentivo muito as minhas pacientes aqui, olha, quando você tiver um dia lá, né, que tá difícil ali, aí ainda entra a questão do peso, aí tá vendo além de tudo, não cheguei no peso que eu queria, mas olha para a funcionalidade do seu corpo, do ir e vir, do falar, da capacidade de poder trabalhar, de ser autônomo, autônomo no sentido de não precisar, né, de terceiros ou de ajuda. Olha, tenta olhar para a funcionalidade desse corpo, né? Então, acho que a aceitação, o autoconhecimento, olhar para a funcionalidade desse corpo, para então pensar nos caminhos dessa transformação. De novo, eu não sou contra a transformação, emagrecimento, métodos, dietas, não no sentido que eu vou incentivar também, mas também é olhar quais são os caminhos, pesar os prós e contras e entender, através do autoconhecimento, qual é essa melhor escolha, qual é esse melhor caminho. Não sei se eu respondi. Eu vou amarrar aqui alguns pontos. A Thelma, ela perguntou quais são os efeitos colaterais da caneta. Acho que você já trouxe alguns, mas
É o que enjoo, que às vezes dá irritabilidade, né? Eu não falei, né? Mas assim, eles são. É muito individual, tá? Mas a maioria dos pacientes tem sintomas gástricos. Então, enjoo, náusea, empachamento, aumento de arroto, né? Eructação, que a gente chama, dispepsia, que é aquela dificuldade de digerir mesmo. Tem gente que tem demora, tudo bem, já é o efeito colateral, né? Já é o esperado, que é retardar o esvaziamento gástrico. Então, toda a parte gastrointestinal pode ter prejuízo. Intestino preso, né? Constipação é muito comum. Então, esses são os mais comuns, estão geralmente relacionados a sintomas gastrointestinais. Esses são os principais. E tudo que está atrelado a isso. Então, por exemplo, as pessoas diminuem muito o senso de sede. É muito comum também os pacientes, se não tomarem cuidado, desidratarem, né? Além da perda de massa magra. Mas aí já são efeitos adversos do próprio tratamento. Mas efeito colateral no dia da aplicação do uso ou até no dia seguinte são sintomas gastrointestinais. Já ouvi pessoas que eu conheço no meu meio, fadiga também, sabe? Ficar mais fadigado, ficar mais cansado. Pode ser. Thelma, então acho que tiramos dúvidas. Quem tiver dúvidas aqui, queira comentar. Eu quero aproveitar, até porque a gente já está começando para o nosso fechamento, antes de fazer a pergunta final, eu acho que aqui eu vou amarrar até com a conversa que eu tive da Amanda semana passada. Não existe o certo nem o errado. Tudo que começa a tirar o seu prazer, até quando ela falou da supermulher, é a mulher que cuida da casa. Não, tem mulher que às vezes, gente, gosta de fazer as coisas de casa, mas tudo que começa a gerar um peso, começa a te gerar conflito, angústia, aí para tudo, que aí já, se é a comida, se é a questão de afazeres, se isso está te gerando alguma coisa, como é que é? Você sente algo certo e não está errado, é o fator de que não é esse caminho, né? Acho que pode ser um termômetro, né, Gil? Com certeza, Vivi, com certeza. Tá tirando sua liberdade, sua vontade de viver, a risada, você acha que você já começa a falar. Sim, sim, perfeito. E eu sempre digo isso também, não existe um único jeito certo, né, de se alimentar, de viver. As possibilidades estão aí, mas é só através desse filtro, desse autoconhecimento, dessa consciência para dentro, trazer para você essa comparação com o externo também nos adoece muito, né, Vivi? E é por isso que eu falei, é isso que o padrão faz com a gente, né? É uma comparação penosa, né? Que vocês têm que ser a comparação de vocês mesmos, sabe? Ai, mas quando eu fiz aquela dieta, de fato, nossa, não deu certo, porque eu sentia isso, 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 isso. Então, se você está buscando um caminho diferente, é porque você já sabe que lá atrás não deu certo, né? E achar e persistir, não no erro, mas na busca do melhor caminho, porque existem, né, infinitos. Uma vez tem uma pergunta aqui Uhum. Marçal Galdino. Para treinamento aeróbico, o que comer e beber antes do treino? Tá. A gente nem tá falando tanto de dieta, mas eu vou aproveitar essa dúvida para dieta no sentido do comer, né? O que comer? Dieta também tem esse significado, tá, gente? Na verdade, o significado de dieta é tudo que a gente come, mas ficou distorcido porque dieta virou um padrão de se alimentar, tá? Mas é tudo que a gente come. Mas, geralmente, não só para o treinamento aeróbico, qualquer tipo de esforço ali que a gente vai fazer, que a gente vai sair do nosso basal, a gente sempre fala que precisa ter pelo menos uma fonte de carboidrato, um alimento fonte de carboidrato, tá? Que geralmente são arroz, pães, massas, cereais, tubérculos. Então, exemplos práticos: pão, barrinha de cereal, uma granola. E também, neste caso, poderia entrar fruta. Fruta não é fonte de carboidrato, é fonte também de carboidrato. Mas, primeiro, fonte da fruta, a gente fala que são as vitaminas, fibras e minerais. Mas para antes do treino, fruta vai super bem, um suco de fruta, né? Você pode fazer também, comer ela em forma natura, em forma de suco. Ali, pelo menos meia hora antes do treino, tá?
Agora, se for um prazo um pouco maior, se você for comer, mas for treinar depois de 1h30, 2 horas, pode até fazer uma refeição completa normal, aquela que já estará prevista na sua rotina, com fibras, com proteína. Então, não tem uma resposta muito certa para isso também, mas em via de regra, até 30 minutos, 40 minutos antes, 15, 20 gramas de alimento fonte de carboidrato. Ou bebida. Fonte de carboidrato. Respondemos. Pois confirma, Marcelo, se respondemos. E aí, mulheres, temos muitas mulheres aqui, eu vou deixar essa pergunta, tá? Gi, se você pudesse deixar uma mensagem para as mulheres que estão aqui, ou até para os homens aí, levar para suas mulheres, especialmente aquelas que estão cansadas. Estão cansadas desse vai e vem, tá? O que você diria para elas? Olha, Vivi, eu ia dizer assim que se você não tem nenhuma condição de saúde hoje específica que faça com que você tenha que ter uma alimentação específica, estritamente calculada, alimentos proibidos e permitidos, né? Uma condição ali, um diagnóstico, uma condição de saúde que exija que você tenha um tipo determinado de alimentação. Se vocês não são essas pessoas, se libertem, gente. Vamos voltar a comer com consciência, com prazer, né? É aproveitar o comer, porque comer é uma das fontes de socializar, de sentir prazer, de se alegrar, de compartilhar. É como eu disse, a comida está por todas as partes, né, Vivi? Todas as partes, é algo muito próximo da gente. Então, se vocês puderem criar essa consciência alimentar, criar uma rotina alimentar que seja satisfatória, sim, que seja equilibrada nutricionalmente, eu não estou em nenhum momento deixando isso de lado, mas existem várias formas de fazer isso, né? E não é através da restrição, não é através das dietas milagrosas, não é através do tratamento Y, X, Z, né? É através dessa consciência, é através desse autoconhecimento, desse cuidado com gentileza, sem a comparação com o externo, né? É você com você mesmo, é a sua própria história. Mas acho que se eu pudesse dar um conselho, é isso, sejam felizes comendo, se possível, sabe? Porque isso vai resolver metade dos problemas que a gente tem, porque a comida está por todas as partes, né, Vi? Então eu acho que ter uma relação em paz com a comida, ter uma relação tranquila com a comida, eu ouso dizer que 50% da sua paz está garantida. Claro que isso tem outros 1000 fatores, né, que impactam nessa nossa saúde mental, nessa nossa sensação de bem-estar, de prazer, de dever cumprido, mas que a alimentação seja, sim, essa fonte de cuidado, de prazer e de paz na vida de vocês. Então, eu até diria assim, é só marcar uma consulta comigo, Vi, é muito fácil resolver. É isso que eu quero agora. Eu vou fazer 2 momentos merchan. Temos ainda uns 3 minutinhos. O Rezende falou como organizar uma alimentação na rotina corrida. Aí que tá, aí que vem o pulo do gato, né, Vi? Tem que sentar com uma nutricionista e conversar, porque nós somos os profissionais capacitados para falar de alimentação, de pouco alimentar dentro da sua rotina, lugares para você adquirir os seus alimentos, porque primeiro as pessoas querem organizar a rotina, mas esquecem de organizar o anterior a ela, planejamento. Para você ter uma rotina alimentar organizada, precisa de um mínimo planejamento. De quem vai comprar, de quem vai cozinhar, quanto vai comprar, que dia que vai comprar, que dia que vai cozinhar, né? Não tem como a gente viver só de aplicativos, deliveries e venha tudo a mim, né? Quanto mais autonomia as pessoas também tiverem nessa rotina alimentar, nesse planejamento, fica mais fácil construir essa relação mais próxima, cuidadosa, gentil com a comida. Então, Rezende, tem que ter um planejamento, que aí quem pode te auxiliar é a Nutri. E aí eu já quero aproveitar para você contar um pouquinho, então, gente, aí aproveitando esses últimos minutinhos, Gil, conta um pouquinho aí do seu trabalho, quem quiser te procurar, uma Nutri por aí, né? Isso. Por aí, então, gente, a Gil, ela já vem conduzindo o trabalho conosco com o Intuito como especialista na parte corporativa, então nós levamos, inclusive existe um portfólio chamado Alimente-se de Conhecimento, que é o que a gente leva
dentro das organizações para levar o conhecimento, o autoconhecimento da comida, e aí são diversas coisas do nosso portfólio que eu não vou adentrar. Então, se vocês querem dentro das organizações, a Gil é a profissional que vai também. E agora a Gil, que também é a Nutri, para quem está aqui que quer algo mais personalizado. Ah, Vi, obrigada por esse espaço, né? De poder estar dentro do consultório e fora quando eu estou com você na Intuito. Mas é isso, eu atuo aqui em São Paulo, capital, Zona Sul, próximo ao metrô São Judas. Quem quiser pode me mandar um direct. A gente está fazendo uma condição aí, combinei com a Vi, da gente fazer uma condição especial de quem estiver assistindo a live e ainda quiser fechar um acompanhamento até semana que vem, antes de entrar abril ali, então acho que abril começa na quarta, até terça-feira, quem quiser me chamar aí e falar eu quero, chama ou a Vi ou a mim mesma ali no direct, eu vou manter as condições de 2025 para esse acompanhamento estendido, que são de 6 consultas. Basicamente isso, Vivi, eu trabalho com atendimentos integrados, né? Então não é consulta avulsa, a gente já entendeu aqui que é um autoconhecimento, que é uma construção. Então eu tenho ali alguns pacotes de acompanhamento nutricional, tenho um consultório físico aqui em São Paulo, mas as consultas podem ser de forma híbrida. O paciente pode escolher se ele prefere presencial ou online, até porque o foco não são pesos e medidas, mas é cuidar da mente, do comportamento, dessa relação com a comida, então a gente pode fazer isso de qualquer lugar. É isso aí. Então, gente, vocês puderam conhecer um pouco aqui de toda a forma, a abordagem que a Gil conduz, que eu sou fascinada, eu sou super fã, é algo que eu acredito, então defendo, acho que o autoconhecimento é a ponta do iceberg. Aí eu trouxe até o exemplo de gestão financeira, todos os nossos palestrantes que falam de gestão financeira, alimentação, fala de autoconhecimento, que eu acho que como você bem trouxe, é o final de muitas camadas, e é legal que vocês conseguem, você com o seu trabalho, que eu acho maravilhoso, proporcionar isso na vida das pessoas, porque eu acho que esse é vou falar a solução, né, que eu acho que é um peso mais assim, é libertador, Gil. Então, parabéns pelo seu trabalho, que eu só... E aí, gente, vão seguindo a gente, procura a Gil Manutri por aí também, conversem com ela, quem puder, fala que foi da live, aí vocês conversam, para vocês terem essa experiência diferenciada. E também, quem quiser ir para os corporativos, depois manda mensagem, Gil, se não, deu 20 horas e 1. Então, obrigada, senão a gente fica aqui 2 horas. São 2 falantes. Gente, obrigada aí pelo tempo de vocês. Gil, vou deixar para você falar. E aí a gente fechou nossas lives, vamos ver o que eu vou preparar para abril. Ótimo. Não, imagina, eu só tenho a agradecer esse espaço, essa abertura, eu levar um pouco do meu conhecimento aqui nessa 1 hora, que as pessoas possam conhecer também cada vez mais o trabalho da Intuito, que é um trabalho incrível, super diferenciado dentro de pessoa para pessoa, né, cuidando das pessoas ali dentro das empresas, dos funcionários. Cris, Rezende, minha família pôde estar presente aqui, agradeço todo mundo, e acredito que assim, tanto quanto eu e a Vivi, estamos à disposição de vocês aí para qualquer dúvida que ficou e não foi abordado aqui na live. Obrigada pelo espaço mais uma vez e pela oportunidade, viu? Obrigada para todos. Beijo, Gil. Vou fechar aqui. Tchau, tchau, gente. Beijo, tchau, tchau.